Resenha do livro A Cadeira Vazia, de Jeffrey Deaver. Olá, para você que não me conhece, meu nome é Andressa Batista, eu sou cega e autista, eu sou autora do livro Textos do Meu Contexto e tenho nas minhas redes sociais um projeto de fazer resenha de livros. Hoje a resenha do livro é muito especial porque depois de 2 meses sem ler Braille, eu pude voltar a ler os meus livros. Isso aconteceu já tem um mês. Semana passada eu terminei esse que foi o meu primeiro livro, minha primeira leitura. Depois que eu consegui uma linha Braille nova. Então, é uma resenha de recomeços. Esse livro é de um autor que Jeffrey Deaver, eu já esqueci como se pronuncia o nome dele, conta a história do Lincoln Rhyme, é um livro de uma série desse criminalista. Esse seria o terceiro livro da série. O primeiro, pelo que eu sei, é o livro Colecionador de Ossos, que gerou um filme que eu já ouvi falar, eu nunca assisti, não costumo assistir filme, mas que me parece ser muito famoso. E esse livro é a continuação dessa série, mas lembrando que cada livro tem uma história de uma investigação diferente. Então, você raramente vai se perder na história, a não ser na história do próprio Lincoln Rhyme, mas, embora ele seja o personagem, né, o herói da história, cada investigação, cada crime que ele investiga tem o seu próprio livro. Essa história, o Lincoln, ele que é tetraplégico, ficou tetraplégico após um acidente de trabalho que não foi contado como aconteceu nesse livro, não sei se em outros contou como aconteceu. Essa é a parte que a gente sente um pouquinho de falta, né? Um pouco mais da história do Lincoln. Ele foi fazer uma cirurgia numa cidade da Carolina do Norte. E quando ele chegou para fazer essa cirurgia, quando ele estava prestes a começar seus primeiros exames, um homem de uma cidade vizinha, um policial, chegou e disse para ele que tinha um problema e que ele era primo de um grande amigo do Lincoln e que eles estavam com um problema naquela cidade. O primo dele teria feito muitos elogios para o Lincoln, né? E o problema é que na cidade 2 moças haviam sido sequestradas por um rapaz, um adolescente da cidade, e eles precisavam de ajuda para localizar onde estava esse rapaz e, por consequência, também ajudar a localizar as 2 moças. Enfim, vamos às minhas considerações. Bom, realmente, além de ser o recomeço das minhas leituras, esse livro foi muito especial. Eu demorei um pouquinho a embarcar na história, né? Tanto que eu gastei quase um mês para ler. Foram alguns capítulos, uns 15, 16 capítulos para eu embarcar na história. Mas chegou um momento em que aconteceu, né? Em que o suspense, em que toda a investigação, ela me envolveu de tal forma que eu não conseguia mais parar, de que eu fiquei, viciada em livro, da mesma forma que eu costumo ficar viciada em muitos livros desse gênero, né? Pois bem, a história é muito interessante por muitos aspectos. Claro, eu vou focar aqui no que eu mais gostei em relação ao Lincoln Rhyme. Ele é um personagem com deficiência que, em geral, traz bastante coisas legais. Ele é um personagem com deficiência um pouco diferente daqueles que eu estou mais acostumada a ler. Ele tem uma autoestima um pouquinho melhor, né? Enfim, isso torna o personagem menos raso, né?
enfim. Sim, ele é uma pessoa, em geral, muito difícil, e parece que o autor passa pano um pouco por isso, mas, enfim, né, fazer o quê? Só que tem algumas coisas que eu preciso dizer, como eu disse, ele é o personagem com deficiência que eu mais gostei de ler, e eu preciso destacar esses pontos aqui. E quais pontos são esses? O primeiro ponto é que o Lincoln Rhyme, ele acerta em muitas coisas, então fica aí aquela questão de, a pessoa com deficiência tá na cadeira de rodas ou não enxerga, ela não sabe de nada. O Lincoln Rhyme provou que sim, ele pode saber, inclusive desvendar um crime, ele, né? Mas ele também erra em muitas coisas, e essa também é uma parte legal. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, como pessoas, elas também erram. Parece-me assim que esse foi o livro que ele mais cometeu erros. E foi legal que tenha sido o primeiro livro que eu li da série, né? Que ele tenha cometido assim tantos erros, porque isso também, né, provou aquilo que eu gosto, que a arte fale sobre a pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência que acertou muito, é muito competente no que ele faz, mas que também cometeu os seus erros, né? A Amélia é uma personagem extremamente interessante. Tem uma outra mulher na história, que eu não vou dizer o nome, uma outra personagem mulher, que também é uma mulher muito forte, muito interessante. Enfim, tem algumas outras questões na história, como a corrupção dentro da polícia, que são abordadas de uma forma bem legal. O livro, ele é um livro de 20 anos, ele foi escrito, acho que em 2021, 2001, então ele também tem algumas questões nas quais eles acabam dando cometendo os erros em relação à pessoa com deficiência, como usar com um termo inválido algumas vezes, até mesmo o próprio Lincoln. Então, mas a gente pode dar um desconto pela época, a gente espera que o personagem ele tenha melhorado um pouquinho a sua personalidade com o passar dos livros, né? Então é isso, fica a minha recomendação do livro A Cadeira Vazia, que não tem nada a ver com a cadeira do Lincoln, tem a ver com outra cadeira vazia, é outra coisa, não tem nada a ver, eu também pensei que era, mas não tem. E fica a minha recomendação para vocês virem no meu Instagram e no meu Facebook acompanhar as resenhas dos meus livros, do meu próprio livro, que está nos stories do Instagram e no feed do Facebook, no post fixado. No Instagram também esse post está fixado com algumas opiniões de leitores. Venham saber mais sobre os textos do meu contexto, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.